Pai, é diante de Ti, Senhor, nos prostramos no Espírito, clamando, Senhor, pelo Teu socorro, para que haja, Senhor, refrigério para a nossa alma, na noite de hoje, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença santa, que santifica tudo ao redor, Senhor. Nos ajuda nessa noite a sermos de fato visitados mais uma vez em graça e misericórdia. Os nossos olhos possam ser cada vez mais abertos, Senhor, para compreender qual seja a Tua vontade, boa, perfeita e agradável para nós, Senhor. Limpa os nossos corações de tudo aquilo que tem vindo com um objetivo, Senhor, de nos sujar, para que nós venhamos perder, Senhor, o amor por Ti, pelo próximo. Não permita, Senhor, que isso aconteça conosco. Nos ajuda, meu Deus, a perdoar, nos ajuda a amar, Senhor, nos ajuda a perseverar, nos ajuda, meu Deus, a fazermos todas as coisas para a Tua glória. Remove, Senhor, do nosso interior toda a vanglória, Senhor. Remove todo orgulho, meu Deus, todo preconceito, Senhor, para com o próximo, tudo aquilo que nos eleva, Senhor, diminui o nosso semelhante. Não nos permita, Senhor, nos tornarmos fariseus, mas cada vez mais, Senhor Jesus, faz de nós, Senhor, seus discípulos, nos torna, Senhor Jesus, do Teu poder parecidos contigo. Nós acreditamos na Tua presença viva e real, Senhor, nessa nossa reunião. Não estaríamos aqui, Senhor, se não confiássemos na Tua promessa que o Senhor sempre estaria conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nossa insensibilidade espiritual e contemplarmos espiritualmente, Senhor, a Tua presença no nosso mundo. Que venhamos a nos aproveitar e nos alegrar, Senhor, com a Tua companhia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Na semana passada nós paramos no versículo de número 21 e mais uma vez nós vamos dar continuidade a esse estudo do capítulo 3 e desde o princípio nós temos intitulado de espalhando a semente. A partir aqui do capítulo 3, de fato, a igreja começa a plantar sementes. A partir agora do capítulo 3, ela estava dizendo isso, que é o capítulo 3, está falando do capítulo 4, para quem não corrigir. Já entendi, Então, aqui no capítulo 3, a igreja de fato ela começa a ser plantada. Logo no capítulo 2, temos o primeiro sermão e 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. E a igreja, desde o começo, mostra que o seu propósito é ser uma igreja dinâmica, é espalhar as boas novas de Cristo. Cristo havia ordenado isso aos seus discípulos, tanto nos evangelhos e mais especificamente aqui no livro de Atos, como nós vimos, Jesus Cristo, quando estava ascendendo aos céus, no capítulo de número 1, ele disse que os seus discípulos deveriam ser suas testemunhas, primeiro na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Então eles estão começando agora no começo, na Judéia, e eles estão indo, como era de costume, orar no templo. Nós temos visto que esse início do livro de Atos nos apresenta um período de transição, onde aquelas pessoas que todos eram judeus, estavam agora aprendendo a se comportar como cristãos. Então, era um período de transição na história da igreja. Nós vamos ver que uma série de coisas que estão presentes no início do livro de Atos que já não vão estar mais presentes no meio do fim. Por quê? Porque o livro de Atos ele conta um período de 30 anos de história da igreja. Então, esses primeiros capítulos são justamente os meses iniciais onde esses apóstolos eles estavam aprendendo
a caminhar como cristãos, né? Então eles estão aqui e, como todo judeu temente a Deus, eles estão se dirigindo ao templo para orar. E nesse dia específico, Deus escolheu operar o milagre por intermédio de Pedro. E quando esse milagre foi feito, as pessoas começaram a se questionar a respeito do que tinha acontecido, e Pedro toma a palavra, aproveita aquela oportunidade e começa a apresentar as pessoas a Cristo. E esse é o propósito de todas as coisas na nossa vida. Muitas vezes Deus vai fazer coisas na nossa vida para que nós tenhamos a oportunidade de apresentar Cristo, né? Então às vezes a gente não entende, porque eu vou para tal lugar, porque eu conheço tal pessoa, porque eu tenho esse emprego. Todas essas coisas foram pré-organizadas por Cristo para que fossem usadas para a glória dele. Nós vemos isso de maneira muito clara na parábola dos talentos, quando ele diz que deu a uns ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1, e ele disse que negociasse. Então é justamente o Senhor, ele nos fez com talentos que devem ser usados para a sua glória, e nada glorifica mais o nome do Senhor do que o Evangelho. O Evangelho é a glória de Deus. Vamos ver isso? Abra, por favor, em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Perdão, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou ler esse trecho todo porque eu creio que é muito importante para a nossa compreensão. Mas o versículo que nós vamos nos ater é a parte final. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, perceba, o Deus deste século, quem é ele? Quem é? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então perceba que o Evangelho é a glória de Cristo, é a glória de Deus, no qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. É isso que Pedro está fazendo lá no capítulo 3. Ele está pregando a Cristo Jesus como Senhor e a nós como seus servos. Versículo 6 agora aqui. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mais uma vez, para a iluminação do conhecimento. Então, quando é que o nosso conhecimento é iluminado? Quando pelo Evangelho conhecemos a Cristo como nosso Salvador. Então, isso é a glória de Deus na face de Cristo. Então, quando nós falamos de glória, chega a ser até engraçado se não fosse triste. Eu já vi e já ouvi, cultos em algumas igrejas que o pregador dizia que você tinha que gritar glória a Deus. Porque ele dizia que quando você grita glória a Deus, a glória sobe e depois a glória desce com bênção para você. Aí é por isso que tem uns cultos, principalmente em igrejas pentecostais e neopentecostais, onde a cada palavra que o pregador fala, a pessoa fica glória a Deus, glória a Deus. Mas glória a Deus por quê? O que foi que aconteceu? Não porque a glória sobe, a glória desce, vai para a direita, vai para a esquerda. Então, a glória de Deus, irmãos, é o Evangelho de fato nos salvando. Diga aqui. Então, encerra o entendimento, ensinação. Isso. Mas, assim, não é Deus que tira da Isso, exatamente. Todos que Deus não age estão cegos por Satanás. Então, Deus permite que ele faça. Deus permite por conta da queda. Olha o começo de tudo. Foi o homem que entregou isso de bandeja para Satanás quando comeu o fruto. Então, não
foi simplesmente Deus permitindo, não, isso é consequência da queda. O homem entregou aquilo que Deus tinha dado para ele, que era o mundo. Disse, ó, o mundo, Adão, é para você tomar conta. E Adão fez a única coisa que não podia fazer, que era desobedecer a Deus no meio do fruto. Então, quando ele fez isso, ele, Adão, entrega a autoridade do mundo para a serpente. Por isso que o Senhor vai dizer, maldito seja a terra por tua causa. O instrumento dessa maldição é Satanás. Por isso que ele tem a autoridade de cegar as pessoas. Mas o Senhor, que tem a autoridade superior a ele, é aquele que abre os olhos de quem ele quer abrir. E para abrir os olhos, ele vai usar o Evangelho como lanterna. Até com os eleitos. Exatamente, os eleitos são esses que são chamados. Eles estavam obscurecidos. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, vamos lá em Efésios rapidinho, para a gente ver essa questão, os eleitos, como acontece. Efésios capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, ele nos deu vida, ele vos deu vida, Efésios 2:8, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós somos eleitos, mas nós estávamos o quê? Mortos. Então, pela nossa eleição, o que Deus fez com a gente? Ele nos deu vida, ele nos regenerou. Eu, você, todos que estamos aqui, estávamos mortos de delitos e pecados, por conta da nossa geração adâmica. Mas porque o Senhor nos elegeu de maneira incondicional, e nós não sabemos o motivo dessa eleição, Ele nos vivifica para si. Aí Paulo diz, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Outra referência a Satanás. Satanás é o Deus desse século, é o príncipe das potestades do ar. Então nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás. Aí ele diz, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza. Então a gente já nasce naturalmente filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, olha que coisa linda, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ele faz questão de frisar isso de novo, nos deu vida juntamente com Cristo. Então foi isso que aconteceu comigo e com você. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos. Então, isso tem que fazer com que eu e você, nós tenhamos bastante compaixão daquelas pessoas que muitas vezes são agressivas até conosco. Às vezes a gente convida essas pessoas, às vezes a gente evangeliza essas pessoas se tornam agressivas. Então, nós temos que olhar para essas pessoas com compaixão, porque elas estão cegas. Elas estão mortas em delitos e pecados. Elas são, por natureza, filhos da ira. Então, nós temos que orar para que, do mesmo jeito que os nossos olhos foram abertos, que delas também estejam. E devemos ter um comportamento de humildade e de amor para com essas pessoas, mesmo elas não merecendo, porque a gente também não merecia. Deus foi misericordioso e compassivo conosco. Por isso que essa verdade é tão importante. Por isso que a eleição é uma doutrina tão vital para o cristianismo, porque nos torna amorosos e humildes. Nós aprendemos que nada de bom vem de nós. Tudo que nós temos hoje de bom é Cristo em nós, a esperança da glória. Então vamos lá. Versículo 21 do capítulo 3. Depois dessa breve introdução, o apóstolo Pedro está aqui pregando o seu sermão. E ele está diante daquelas pessoas que eram tementes a Deus, por isso estavam no templo. Então eles estão lá no templo e ele diz assim, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então o apóstolo Pedro, ele está mostrando algo que os judeus erraram. Os judeus até hoje, eles acreditam na vinda do Messias como uma coisa única. Então, por exemplo, você pega o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele tem o capítulo 61. O capítulo 61, que inclusive foi o capítulo que Jesus leu quando pregou pela primeira vez na sinagoga da sua cidade, lá em Nazaré, e por conta disso quase mataram ele, queriam lançar ele em cima do monte. Ele abriu o capítulo 61 e disse, o Espírito do Senhor está sobre ele. E esse capítulo de Isaías, até hoje os judeus reconhecem como um capítulo messiânico, como se
Isaías estivesse falando do Messias, e de fato Isaías estava falando do Messias. Só que antes do capítulo 61 de Isaías tem o capítulo 53, que também está falando do Messias, mas os judeus não enxergam isso. E lá no capítulo 53 vai dizer o quê? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, lá naquele capítulo 53 de Isaías, vai mostrar que o Messias ele devia vir de duas vezes. Ele tinha que vir primeiro para salvar, e nessa segunda vez ele vai vir para julgar. E é isso que Pedro está tentando explicar, porque era isso que estava baratinando a cabeça dos judeus, né? Como é que ele é o Messias? Como é que ele é o eleito de Deus e nós ainda estamos dominados pelos romanos? Porque eles acreditavam que a vinda do Messias iria trazer um período de consumação, principalmente para a nação de Israel. Eles acreditavam que, por serem judeus, eles eram os queridinhos de Deus. Então, Deus iria fazer com que a nação de Israel se tornasse a nação mais poderosa do mundo. E, na verdade, Jesus vem para nos dizer que o reino de Deus não é desta terra. O reino de Deus é um reino espiritual, mais um equívoco que os judeus estão permanecendo até hoje. E por que eles se equivocam tanto? Porque a venda ainda está posta nos olhos deles, eles não creem em Cristo. Os judeus estão todos debaixo de condenação. Não existe uma salvação específica para o judeu. Quando um judeu morre hoje sem crer em Cristo, ele vai para onde? Ele vai para onde? Inferno. Mas ele é judeu. E daí? Ele continua indo para o inferno, porque a salvação é somente no nome de Jesus, né? Então, aqui nós vamos perceber como Pedro tem essa preocupação, porque ele entendia, ele teve essa mesma dificuldade. Pedro também acreditava como esses homens, tanto que pouco antes de Jesus ser martirizado, Pedro vai dizer, né, vai ter aquele questionamento, não somente de Pedro, mas principalmente de Tiago e João, e Pedro entra no meio junto com os outros, porque eles queriam o quê? Um lugar de honra. Então, mestre, quando você for reinar, permita que eu sente a tua direita e a tua esquerda, porque nos lugares de mais honra, né, os lugares mais próximos ao reino. Então eles tinham um entendimento que talvez o reino fosse terreno, né? Quando Jesus vai dizer, é necessário que eu seja novo, é necessário que eu sofra, eles começaram a fazer assim. E a prova disso é que quando Jesus morreu, os discípulos todos perderam a esperança. E a gente vai ver dois deles, a gente até estudou aqui, que a gente estudou o Evangelho de Lucas recentemente, dois desses discípulos, eles estavam indo embora no caminho de Emaús, se lembra? E eles estavam completamente desesperançosos. Eles eram, a gente acreditava até que Jesus era o Messias, mas ele não reinou. Muito pelo contrário, ele foi morto. Agora a gente não tem mais esperança. E aí Jesus explica para aqueles homens isso que Pedro está explicando aqui, que era necessário que Cristo sofresse todas essas coisas, ele ressuscitaria, ele subiria aos céus e depois ele voltaria para consumar a sua obra. É isso que Pedro está tentando explicar aqui para essas pessoas que não entendiam esse plano de Deus tão organizado e que foi exaustivamente revelado no Antigo Testamento. Mas sem Cristo, irmãos, o Antigo Testamento é como um livro criptografado, né? Então, quem é que entende criptografia? Só o pastor Ricardo. Ele olha assim, já vê tudo. Mas eu e você, mesmo mortais, não conseguimos, né? Se uma mensagem estiver criptografada, a gente vai ter que mandar Marcelo enviar, né, para a inteligência, né, para poder descriptografar, né? Então, se as pessoas não veem Cristo, então eles não vão entender nada, nem do Antigo Testamento, nem do Novo, né? Mas principalmente não vão entender nada do Antigo Testamento. Então aqui, ele continua e diz, e disse na verdade Moisés, ele vai lá para Moisés, por quê? Porque Moisés era o homem mais respeitado pelos judeus, e até hoje, o dia de hoje é. As duas pessoas mais respeitadas pelos judeus são Moisés e Davi, né? Moisés como exemplo de profeta e Davi como exemplo de rei. Porque ele gosta muito do Pentateuco, né? Os judeus, né? Não, na verdade o Pentateuco é a lei deles, né? A lei deles é o Pentateuco, ele gosta muito. Porque a lei. Essas coisas que se pegam mais, né? E a gente também, só que a gente entende, eles não. Isso. Então eu sou apaixonado por toda a Bíblia. Um dia a gente fez uma série Gênesis, mas só que eles desprezam, né? Eles não entendem, na verdade, né? Eles olham para aquilo e eles não conseguem entender, né? Eles chegam a uma compreensão extremamente equivocada. É o que Paulo diz, eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Porque, como eu disse, se você não tem Cristo,
você não vai entender nada da forma correta, você vai entender da forma errada. Então, versículo 22, e disse na verdade Moisés. Então ele vai fazer referência desse livro, desse homem que os judeus tanto valorizavam e que falou a respeito de Cristo. E não é por acaso que o nome de Cristo é o mesmo nome do líder judeu que seguiu a Moisés. Qual é o nome do sucessor de Moisés? Sabia que Josué é Jesus, é o mesmo nome, só que Josué é em hebraico e Jesus é em aramaico, né? É hebraico e aramaico. Quando a língua do judeu é o hebraico, mas quando eles ficaram escravos lá na Babilônia, houve uma pequena variação linguística, e aí eles começaram a falar uma espécie de mistura, principalmente, não tanto na palavra, mas principalmente na fala. Então, por exemplo, Josué, né, é Yohoshua, e Jesus é Yeshua, mas é a mesma palavra, é o mesmo significado, significa de Deus vem a salvação. Então é o mesmo nome, só que um é em hebraico e o outro em aramaico. Tanto que na época de Jesus, lá em Jerusalém, eles falavam muito mais o aramaico. O hebraico era uma língua mais religiosa, eram os religiosos que falavam mais. É um tipo de dialeto. É como o português de Portugal e o português do Brasil, entendeu? Então é a mesma raiz, mas há uma variação linguística. Às vezes o português fala uma palavra que para a gente é palavrão. Eu não vou nem dizer qual é, né? Mas vocês já devem imaginar, né? Uma moça jovem. Então, para o português, ele vai dizer uma coisa para você, você vai dizer respeite, né? Mas ele não está desrespeitando ninguém, porque na linguagem deles, aquilo ali significa uma moça jovem, né? Para a gente tem outro significado. Então, o hebraico e o aramaico é mais ou menos assim. Então, não é por acaso, nada é por acaso. Mas quando Moisés está falando que Deus levantaria um outro profeta à semelhança dele, e todo aquele que não o seguisse deveria ser morto, ele não estava falando de Josué, ele estava falando de Jesus. Ele estava falando justamente do Messias, né? Então, por isso que perguntaram a João Batista, quando foram perguntar a João Batista, perguntaram, você é o profeta? Não perguntaram, você é um profeta. Eles perguntaram, você é o profeta? É o profeta que a gente está esperando? Ele disse, eu não, eu sou só uma voz que clama do deserto, né? Então, e o livro de Hebreus, inclusive, vai nos mostrar isso, os três ministérios de Cristo. Então, Cristo é o verdadeiro profeta, Cristo é o verdadeiro sacerdote e Cristo, ele é o verdadeiro rei, né? Esses três ofícios, eles se cumprem perfeitamente na pessoa de Cristo. Perceba que quando você do ponto de vista humano, um profeta não pode ser rei, um rei não pode ser sacerdote, mas Cristo é aquele que resume em si todas as coisas. O autor de Hebreus vai explicar isso. Nós estamos estudando as cartas de Hebreus, às 4 da manhã, a gente tem tido essa compreensão. Então aqui Pedro está mostrando isso, está querendo esclarecer o Antigo Testamento para essas pessoas que tanto estudavam o Antigo Testamento, mas infelizmente estavam tendo uma compreensão errada. Diga-me. Pastor, o senhor falou que em Hebreus tem os três ministérios de Cristo, que era o profeta, rei e sacerdote. E até hoje, irmãos, essa questão ela é bastante importante para nós, porque hoje em dia a gente tem que apresentar o Evangelho para os evangélicos. Então, você chega em determinadas igrejas, a pessoa vai pegar, por exemplo, esse livro que a gente está estudando, o livro de Atos, e ela vai justificar uma linguagem totalmente desconhecida, baseada em Atos 2. E aí você vai ter que ensinar para essa pessoa. Não, meu irmão, aqui em Atos 2 não é uma linguagem desconhecida que ninguém conhece, a linguagem dos anjos. Não, aqui é um outro idioma, né? Então perceba que muitas pessoas evangélicas hoje leem o Novo Testamento e falam do Antigo, e tem uma compreensão completamente equivocada. Então, por exemplo, tem um trecho do Evangelho que diz assim, que Jesus curou todos. Uma tarde que Jesus estava, se não me engano, em Cafarnaum, e aí levaram os doentes, assim, Jesus curou todos. Aí a pessoa pega essa parte e diz assim, que todo mundo que entrar numa igreja e buscar com fé Jesus vai receber a sua cura. A Bíblia diz isso? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai mostrar vários servos de Deus que tiveram enfermidades para a glória de Deus. Nós vamos ser todos curados no céu. No mundo tereis aflições. Então, mas muitas pessoas pegam esse trecho para dizer, não, você tem fé, então você tem que ser curado. Não aceite essa enfermidade. Exatamente. Na verdade, a gente tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então,
Hoje em dia, os evangélicos sofrem o mesmo problema que os judeus sofriam aqui, um desconhecimento da palavra. Então, os judeus não conheciam o Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento eles estavam se formando. E os evangélicos hoje não conhecem o Novo Testamento. Então, eles são capazes de recitar uma dezena de versículos que, na verdade, eles não entendem o mínimo do contexto daqueles versículos, né? Não sabem o mínimo daquilo que, de fato, aqueles versículos significam. Então aqui, versículo 22, ele está explicando: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18. Olha, às vezes a gente fica pensando assim, que a audácia de Moisés, né? Dizer que Jesus é um profeta semelhante a ele. Mas está mostrando justamente a similaridade de Moisés com Jesus. O próprio Jesus fala isso em João capítulo 8, é que Jesus, ele não veio fazer algo de maneira individual, ele veio cumprir a vontade do Pai, de maneira que ele e o Pai trabalhavam o tempo todo conjuntamente. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés não chegou em determinado momento lá, ele estava em Midian, 80 anos, com a sua esposa lá, com seus filhinhos, seu sogro, e ele disse: não, quer saber de uma coisa? Mas eu vou libertar meu povo lá no Egito. Muito pelo contrário, foi Deus que chamou Moisés. No primeiro momento Moisés até resistiu, né? Mas Deus disse: não, Moisés, vá lá, eu sou com você, eu vou ser com você. E as pessoas se levantaram, as pessoas do próprio povo de Moisés se levantaram contra ele, mas Deus mostrou o tempo todo que era com Moisés. Então, essa é a similaridade, né, de Moisés com Cristo. Por isso que Pedro está usando justamente essa passagem, porque mostra como Moisés viveu uma vida que prefigurava a vinda do Messias. Não é Jesus que está imitando Moisés, não, é Moisés que prefigurava uma parte da vida do Messias, né? Assim como aquele cordeiro que era imolado todo ano pelo perdão dos pecados, um dia que os judeus até hoje chamam de Yom Kippur, o dia da expiação, né? Até hoje não tem mais a imolação do cordeiro, até porque o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas eles ainda respeitam esse dia, né? O dia da expiação, todo judeu ortodoxo, ele jejua nesse dia, e isso ele passa o dia em oração, mas isso não adianta nada, pelo menos do ponto de vista salvífico, não adianta nada. Então aqui ele está mostrando que essas pessoas, elas precisavam enxergar Jesus na Bíblia. Jesus, ele deve ser encontrado na Bíblia. Você não tem que acreditar em Jesus porque você chegou aqui com dor de dente e foi curado. Você não tem que acreditar em Jesus porque eu estou dizendo para você acreditar. Você tem que acreditar em Jesus porque a palavra de Deus revela ele, né? Então é importante, se uma pessoa não acredita em Cristo pela palavra, ele nunca vai acreditar em Cristo de verdade. Se você acredita em Cristo somente por conta de milagres, se você acredita nele hoje, amanhã você vai acreditar em outra coisa, né? Porque os servos de Satanás, eles farão muito mais sinais e prodígios do que os servos de Deus. Os verdadeiros servos de Deus, eles não estão aqui para fazer sinais e prodígios, mas para pregar a palavra de Deus. É por isso que você vai ver, por exemplo, o maior homem nascido de uma mulher, o nome dele, depois de Ricardo Pombal. O maior homem, coitado, o pastor Ricardo sofre comigo, né? O bichinho fica ali no cantinho dele. Então, João Batista, o maior homem nascido de mulher. Quantos sinais João Batista fez? Quantos sinais? É muito difícil. Quantos? Só batizou. Nenhum. Ele não fez nenhum sinal. E na verdade o batismo não é um sinal, o sinal é no sentido de milagre. Ele não fez nenhum sinal. Mas é o maior homem nascido de mulher. Por quê? Só pregava o arrependimento e batizava. Exatamente. Como é que a gente é um obreiro aprovado? Conhecendo a palavra de Deus. Então perceba que o nosso propósito não é fazer sinais e prodígios. Não é orar para que Deus opere curas milagrosas pelo nosso intermédio. Não, nosso papel é pedir que o Senhor nos dê conhecimento e que o Senhor nos ajude a espalhar esse conhecimento. Era assim que os primeiros cristãos oravam. A gente vai ver mais adiante. Como eles pediam que o Senhor desse um espírito de ousadia, para que eles não tivessem medo de pregar a verdade diante de um ambiente de perseguição. Então aqui Pedro está fazendo isso. Versículo 23. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada no meio do povo. Aqui ele já está falando do quê? Do juízo.
Ele não está falando propriamente de uma morte temporal, mas ele está falando da morte eterna. Então, todo aquele que não crê em Cristo já está condenado. É isso que Moisés está falando aqui, né? Mas as pessoas não entendiam assim. As pessoas entendiam no sentido de que seria uma morte física mesmo, né? Então, aqui nós vamos ver essa realidade. Que acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Mais uma vez, não há salvação fora de Cristo. Não há. Por que eu vou dizer isso, irmãos? Eu sei que é uma coisa dura. Eu falei isso ontem, num dos 3 estudos que eu dei, não me lembro mais, né? Então, mas eu falei isso ontem, isso eu me lembro. Porque às vezes a gente fica com aquela, sabe, aquela esperançazinha assim, bem safada, né? De que há alguém assim, quem sabe, no último momento, Cristo não foi lá e salvou. A pessoa viveu a vida toda ímpia, mas porque a gente tem um sentimento por aquela pessoa, a gente fica, mas quem sabe, né? Não, pastor, mas eu acho assim, que é uma pessoa boa. Tem alguma pessoa que é boa? Eu não conheço nenhuma, se você conhece, você me apresenta. Então, é nesse sentido que Jesus vai dizer: se você amar alguém mais do que a mim, você não é digno de mim. Impressionante. Eu falo isso porque eu sou essa pessoa. Eu sei que vocês são muito melhores que eu sempre sobre isso. Mas tem pessoas que eu amo e essas pessoas não amam a Cristo. E é muito difícil eu ter que conviver com essa realidade que essas pessoas que eu amo estão indo para o inferno. E eu preciso, irmãos, fazer de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. É por isso que às vezes eu não entendo como determinadas pessoas se preocupam mais com o cachorro, com gato, com política, com futebol, do que com almas, com salvação de vidas, né? Como é que eu vejo hoje em dia, irmãos, tem gente que não posta um versículo bíblico, né? Mas para falar de política é uma facilidade, né? Para defender o seu ponto de vista político, para dizer que os evangélicos têm que se envolver com política, mas para pregar o evangelho que salva a alma, ninguém tem essa coragem. Fica todo mundo melindrado, caladinho, mas para falar que determinado grupo político não presta, que o bom é esse grupo político, e ainda usa o nome de Deus para isso. Isso, e usa o nome de Deus para isso. Irmãos, a nossa bandeira é Cristo. O cristão não é nem de direita nem de esquerda, o cristão é do alto. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso é sabe, isso é contagiante. A pessoa vai lá, posta aqueles vídeos de pastor dizendo: não, quem vota em tal partido político não é crente, porque esse político defende tal ideia. Meu irmão, não caia nessa bobagem. Nosso papel não é cair nessa conversinha. Nosso papel é pregar Cristo e este crucificado. E a gente não pode perder tempo. A gente tem pouco tempo aqui na terra. Não misturar o papel de cidadão com o papel de... Isso, e a gente tem pouco tempo aqui na terra. Muito pouco tempo. Pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. E a gente vai ficar discutindo trivialidades, bobagens, coisas que não salvam, sabe? É como, por exemplo, tem um paciente lá terminal, ele está tendo um ataque cardíaco, e aí a irmã Márcia vai lá, no primeiro socorro lá, se bem que ninguém está mais lá, mas então que ela vai lá no primeiro socorro lá, a pessoa está lá tendo um problema cardíaco, aí fica discutindo, a gente bota uma meia lá, e o paciente lá tem um ataque cardíaco. Não, a ambulância não vai sair quando a gente não botar uma meia, mas eu não sei se ele lá isso não vai. Como é que você acha que fica melhor com ele? Ele está ficando roxo, vamos botar uma roxa, né? O camarada está morrendo e a gente está discutindo a meia que vai colocar nele. Então o mundo está se acabando e a gente vai ficar perdendo tempo com um político que vai passar 4 anos daí e depois vir outro. Não, meu irmão, vamos falar de Cristo. Vamos falar de Cristo. Sabe? Então as pessoas ficam falando tantas bobagens aí. Podiam estar falando do Evangelho, podiam estar disseminando essa verdade. Por isso, quando a pessoa vem falar coisa comigo a respeito disso, eu nem falo. Porque quando você responde, você já está dando ousadia para poder continuar a conversa. A pessoa fala: amém, fique em paz. Ah, você não vai falar? Não, isso para mim não é assunto, né? Eu falo de outro assunto. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Por isso que a gente vê esses homens vivendo dessa forma, porque eles sabiam o que é importante. Diga para mim. Um detalhe, o senhor está falando sobre isso. Essa semana eu tive uma pessoa aqui próxima a mim, que ela precisa ter um pouco em relação a isso. Uma pessoa estiver no leito de hospital, fase terminal, ou seja, chegou uma pessoa pregando o evangelho,
chegadas dela e crendo no Senhor Jesus como Salvador, essa pessoa pode ser salva? Claro. Isso. Mas se você chegar para essa pessoa e dizer, você aceita o Senhor Jesus, pisca o olho, então essa pessoa não foi salva. Porque essa pessoa chegou e falou que eu estava comentando, eu falei, eu digo, olha, eu estou aqui que crê que vai ser salvação, mas quem não crê já está condenado. Exatamente. Já é uma convicção que a condenação já está na mão. Isso. Aí a pessoa chegou e falou, mas eu não posso dizer se essa pessoa foi para o inferno ou não. Como eu falei que eu tenho parentes meus e não creio em Jesus Cristo, provavelmente, certeza que está perfeito. Eu também tenho. E eu falei, e falou até de minha mãe, imagina, dessa pessoa, próxima a mim. Ela, mas eu não posso falar sobre isso, porque eu não sei. E aí ficou aquela coisa da luta. É isso. Na verdade, assim, a gente não vai ficar discutindo esse assunto. A gente vai dizer que sem Cristo não há salvação. O que a gente tem que tomar muito cuidado com evangelizar no leito de morte é justamente a gente criar uma falsa expectativa de salvação na pessoa. Então, você dizer para a pessoa, olha meu irmão, se você de fato se arrepender e crer em Cristo, você vai ser salvo. Não, é isso mesmo. Mas, mais do que isso, a gente não pode dizer. Olha meu irmão, se você levantar sua mão, você é salvo. Olha meu irmão, se eu vier aqui trouxer um pouco de água te batizar, você vai ser salvo. Não, você só pode ser salvo se você crer em Cristo no seu coração. É isso que a gente tem que dizer, se arrepender dos seus pecados. Se isso acontecer, essa pessoa vai ser salva. E ele não precisa mostrar para mim que ele é salvo. É um relacionamento dele com o Senhor. Eu só sou um mensageiro. Eu não sou aquele que fica, não, ganhei uma alma, vou anotar o nome, não. Eu chego no hospital e vou evangelizar do mesmo jeito que eu evangelizo aqui. Mas, meu irmão, você tem que crer em Cristo, se arrepender com todo o seu coração, depositar sua fé única e exclusivamente nele. Pronto. Só até aí. A gente não é aquele que sai por aí dizendo, essa alma foi para o céu, essa alma foi para o inferno. Ainda mais, é isso que é errado. As pessoas vão para o hospital e dizem, ó, eu fiz lá o apelo e a pessoa aceitou, ela foi para o céu. Não, não foi não. Então o apelo é algo que faz mais mal do que bem. Porque você produz na pessoa uma falsa sensação de salvação. A pessoa não se arrependeu. Ela está acreditando na sua palavra, que ela levantou a mão e porque ela disse, ela vai para o céu. Alguém vai para o céu porque ele levantou a mão? Não. Você tem que dizer para a pessoa, você tem que se arrepender de todo o coração e crer em Cristo. Se isso acontecer com você, você vai se encontrar com Cristo. E essa pessoa tem que ver o estado de desespero que ele está. Por isso que José nos ensinou, né? Como eu disse a vocês, até 2020 ele vai concluir. Né? Ele tem nos ensinado lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres em espírito. E ele já reprisou isso, eu acho que umas 20 vezes. Todo estudo ele relembra. Né? Ele relembra, eu acho que vai chegar um estudo que vai passar 2 horas só relembrando. Mas isso é muito bom, porque fixa. Eu gosto, estou brincando assim, mas eu gosto. Então, ele tem falado para a gente que aquela palavra pobres em espírito é a palavra miseráveis. É uma pobreza que você não tem nada, nem o mínimo. Então, se aquela pessoa está no leito de morte não entender o quanto ela precisa de Cristo, mais do que o oxigênio que ela está respirando, ela não vai perceber o perigo que ela está correndo e ela não vai correr para Cristo como deveria. Então, por isso que é perigoso você fazer esse apelo, porque a pessoa não entende o perigo que ela está correndo e o desespero que ela tem de Cristo, como ela precisa de Cristo. A Bíblia vai dizer, assim como a corça anseia por água, é assim que eu anseio por ti. Então, você tem que pregar de um jeito que aconteça a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, aqueles homens, quando Pedro terminou de pregar, disse, e nós, o que a gente vai fazer? Aí ele disse, arrependam-se e creem em Cristo Jesus. Então a pessoa tem que entender que ele é um pecador miserável e que a única esperança para ele é Cristo. É assim que a gente evangeliza, em qualquer lugar, até no leito de morte. Amém? Do mesmo jeito. Hã? E não precisa de muita palavra, só isso basta. Não, se for José, é bom muita palavra. Aí Deus vai dar mais tempo de vida para a pessoa, né? Para ela ter a oportunidade de ouvir o que José tinha falado. Se for eu tem que ser poucas palavras. É a sabedoria de José. Mas o principal é se arrepender dos seus pecados. Na verdade, assim, você tem que apresentar o Evangelho para essa pessoa. Né? Você tem que dizer, ó meu irmão, você viveu a vida inteira como um pecador. Você só fez pecado desde que você nasceu e até agora que você está nessa cama. Você precisa se enxergar como um pecador. Você precisa olhar para Cristo como Salvador. É assim que a gente apresenta, né, o Evangelho. Não é só dizer assim, arrepende-se. Arrepender de quê? Tem que mostrar para ele que ele é um pecador, né? Como a Bíblia revela. Né? Quem sabe que num outro momento José vai
pastor Ricardo escreveu. Aí todos nós aprendemos. Vamos lá. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Mais uma vez, Pedro está falando aqui do que? Do juízo final. Pedro não está falando o que, por exemplo, os islâmicos acreditam e que os católicos fizeram muito na Idade Média. Na Idade Média houve uma guerra chamada de Guerra Santa, aonde todo aquele que não era católico era chamado de infiel. Acontece a mesma coisa com o islamismo, né? O islamismo chama todos aqueles que não são islâmicos de infiéis, né? Mas isso quem começou foram os católicos na Idade Média. Então aqueles que não aderiam ao catolicismo eram vistos como inimigos de Cristo e por conta disso tinham que ser mortos, né? E a Igreja Católica matou muita gente, principalmente no período conhecido como Santa Inquisição, né? Então, eles deturparam a palavra de Deus. Quem vai fazer esse julgamento é Cristo naquele grande dia, né? Então, versículo 24: e todos os profetas, a começar com Samuel, mais uma vez a Bíblia está mostrando que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é tudo em todos. Por isso que está escrito lá no começo do Evangelho de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E a palavrinha do grego que foi traduzido como verbo, na verdade não é verbo, é uma palavra grega chamada logos, que significa palavra, só que não significa uma palavra comum, significa uma palavra. Principalmente os filósofos, eles acreditavam que o logos era a solução de todos os problemas do mundo, né? Era uma palavra especial. Então João usa essa palavrinha para dizer de Cristo que no princípio era o logos, era a palavra. Cristo é a palavra personificada. Por isso que ele tem tanta autoridade no que ele fala, porque aquilo que ele fala é a palavra que ele mesmo entregou para que os homens que vieram antes dele, né? Então aqui ele vai usar isso. Todos os profetas, versículo 24 do capítulo 3 de Atos, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois também anunciaram estes dias. Percebam que todos os profetas, de alguma forma, eles apontavam para um futuro escatológico, para um futuro final, né? Então, às vezes o ser humano ele não se atenta para essa realidade e nós estamos caminhando para um fim. Tudo tem um começo, um meio e um fim. A humanidade também, né? Principalmente se você é um cristão que acredita na Bíblia. Então, todos os profetas apontavam para isso, para o fim. Como seria esse fim? O que aconteceria antes e o que aconteceria justamente na conclusão de todas as coisas. O profeta Isaías mesmo, ele vai falar a respeito do céu. A gente vai ver, algumas pessoas dizem que a parte final do livro de Isaías, capítulo 60 e 61, é conhecido como o Apocalipse de Isaías, porque Isaías fala justamente do novo céu e da nova terra. Isaías escreveu seu livro 700 anos de Cristo vindo, imagina. Mas ele já estava falando de um novo céu e de uma nova terra, onde habitariam os herdeiros de Deus. Então, aqui ele diz que todos os profetas apontavam para essa realidade. Eles não enxergavam isso, mas estava lá, né? E eu usei até um exemplo que eu tenho usado bastante, né, para poder elucidar isso, que o que faz, eu vou soltar, e o que foi que aconteceu com essa toalha, não quer dizer que essa toalha não cura, viu? Essa toalha é só para enxugar o suor. Então, ó, foi o que aconteceu com essa toalha, ela caiu, por quê? Por causa da gravidade. Mas antes de Isaac Newton, ninguém sabia o que acontecia. Aí Isaac Newton estava, eu lembro muito de José. Eu não sei, não é só porque Isaac Newton é um gênio, mas é porque ele gostava de maçã. Ele está debaixo da árvore, né, de maçã, quando caiu uma maçã na cabeça dele. E ele foi encucado naquilo, por que essa maçã caiu na minha cabeça? E aí ele descobriu a lei da gravidade. A gravidade sempre existiu, mas ele descobriu como isso funcionava. A mesma coisa, Cristo sempre esteve nas páginas do Antigo Testamento, mas as pessoas não enxergavam. Até que ele mesmo veio e mostrou que ele sempre esteve lá na história do seu povo. Então, aqui Pedro, que aprendeu com Jesus, agora ensina de Jesus. E
todos os profetas, começar de Samuel, assim como todos os quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão. Perceba, ele vai usar agora o patriarca. Então, Abraão era o homem mais respeitado do Antigo Testamento, né? Apesar das pessoas terem essa ligação com Moisés, né? Eles se diziam discípulos de Moisés, eles tinham essa ligação com Davi, né? Mas Abraão é o pai, por assim dizer, de todo aquele povo, né? O patriarca principal, é o que foi chamado. Então ele usa agora Abraão e diz: e Deus estabeleceu, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O Senhor fala isso para Abraão logo no começo do livro de Gênesis, quando ele chama Abraão. Abraão tinha filhos quando Deus chamou? Não. Tem alguém aqui com 75 anos? Não. Abraão tinha 75 anos. A sua esposa Sarai tinha 65. E eles não tinham filhos. E Sarai era estéril. E Deus chama esse homem e diz: você não só vai ter filho, como na sua descendência vai vir um que vai abençoar todas as nações da terra. Olha que promessa. Promessa tão grande que eu creio que o próprio Abraão não tem noção, né, do tamanho dessa promessa. Então, mas o Senhor faz essa promessa lá no começo. E agora aqui, 2 mil anos depois, Pedro faz referência e diz: ele está falando de Cristo. Por isso que quando a gente pega o Evangelho de Mateus, quantos aqui já leram o Evangelho de Mateus todo? Quantos já leram o Evangelho de Mateus 25 vezes só esse ano? Então vamos lá, vamos chegar lá. Só esse ano. Quando você estuda o Evangelho de Mateus, você vai ver lá uma parte que eu sei que vocês adoram. Normalmente a gente odeia essa parte, a genealogia. A gente nem gosta de ler, porque é um monte de nome, né? Porque fulano é pai de fulano, que é pai de quem? Vamos pular, pula a genealogia. Vamos mudar, vamos pular o capítulo tal. A gente acha que a genealogia não tem sentido nenhum. Por quê? Porque a gente não tem uma mentalidade judaica. Para o judeu, a genealogia era uma coisa importantíssima, porque mostrava de onde aquela pessoa vinha. Então, lá em Mateus, que foi um evangelho escrito em um primeiro momento para um público judeu, por isso que Mateus usa tantas palavras assim, e tantos contextos judaicos, ele vai fazer a genealogia de Jesus até Abraão. Ele vai pegando um por um, ele vai dizendo que Jesus ele tem um parentesco direto com Abraão. Ele é o verdadeiro descendente de Abraão, que abençoa todas as nações da terra. Mateus faz questão de mostrar isso no seu evangelho, e aqui Pedro faz essa referência bem clara, né? Diga, meu filho. Pastor, o senhor explicou em Tiatira sobre Acabe, que teve uma maldição que ele lançou, Deus lançou sobre os homens, que não poderiam ter filhos, para não ter descendências, que é um tipo de maldição. Isso. A pessoa não tem um filho. Isso, o seu nome morre. É isso, o seu nome não seria Mais passado para lembrado, frente. exatamente. Essa importância judaica, né? Exatamente. Hoje em dia não é uma maldição. Não, hoje em dia não, até porque A esterilidade hoje em dia, por exemplo, você tem vários filhos na fé. Um monte de pessoas têm sido alcançadas pelos filhos, né? Principalmente os filhos de José. A esterilidade então era uma maldição naquela época? Era visto como uma maldição. E por quê? Porque o homem ele foi criado com essa função de procriar. Por isso que Deus criou o homem e a mulher, para que eles se multiplicassem. Então, esse era o propósito de Deus. Mas hoje em dia nós entendemos que a procriação física ela não é tão importante quanto a procriação espiritual, por assim dizer. A gente vai ver, por exemplo, não há notícia nenhuma de Paulo ter algum filho do ponto de vista biológico, mas Paulo tinha centenas de filhos espirituais. Você vai ver o apóstolo João também, a gente não tem notícia de nenhum filho biológico do apóstolo João, mas ele vai escrever para as igrejas, ele chama os crentes de quê? Filhos. Imagina a quantidade de filhos que ele não tinha, né? Mais uma vez é o contexto judaico, porque no contexto judaico, pai não é somente aquele que biologicamente gera, mas pai é aquele que dá o nome.
Inclusive, por conta dessa ideia do judeu de que aquele que não tem filho é amaldiçoado, é para proteger o nome de algumas pessoas, o nome de algumas pessoas que morriam, foi criada uma lei chamada de levirato. Eu já expliquei isso algumas vezes, eu vou só relembrar. Então, por exemplo, digamos que uma família tem 5 homens, e o mais velho, ele morre sem deixar herdeiros. Ele se casou, mas ele não teve filhos. Então, esse daqui é o mais velho depois dele, vai se casar com a esposa, vai tomar a esposa dele, vai se relacionar com ele, e vai nascer uma criança. Até nascer uma criança, tem que nascer uma criança. E quando essa criança nascer, não vai ser filho desse que gerou ela biologicamente, vai ser filho daquele que morreu, para que o nome dele não morra. Então, para você ver a importância do nome continuar para o judeu. Por isso que José é tido como pai de Jesus, na verdade ele não era. Jesus nasceu de maneira sobrenatural, porque esse era o propósito de Deus, mas José é pai de Jesus, sim, do ponto de vista da própria vontade de Deus. A gente vai ver mesmo o anjo aparecer na José, dizendo que ele de fato recebesse aquela criança, e como José foi importante. José foi tão importante na vida de Jesus, que Jesus seguiu o seu mesmo ofício. Está vendo? Se José não tivesse esse papel importante na vida de Jesus, Jesus não seria carpinteiro como pai. Então perceba como José é uma figura importante. Não é à toa que a gente tem o José aqui. Ele é uma figura importante. Então, versículo 25. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Mais uma vez, tudo aponta para Cristo. Então, se você abrir a Bíblia, e quem dizia isso foi um autor puritano que eu não me engano, foi de memória, mas ele dizia o seguinte, quando você abrir a Bíblia, qualquer versículo, e ler aquele versículo, pegue o atalho mais perto que tiver para Cristo. Então, todo versículo da Bíblia, de alguma forma, está falando de Jesus. Então, tudo é sobre Ele, tudo na Bíblia é sobre Ele. Minha esposa fez uma analogia com o Simeão, quando carregou. Ele disse que as escrituras são os panos que enrolavam o menino Jesus. Desenrole-as e você achará seu Salvador. Está vendo? Você folheia pela Bíblia. O filho de João. João fica no orgulho, João fica na alegria. O esposo precisa. Quem disse que esse jovenzinho passou outro dia por aquela porta, todo apertadinho, suado, Misericórdia. Vai fazer 5 anos, vocês? 6. Foi 12 de 2012, você foi lá, não foi? Vamos lá. Então vamos lá. Versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, está falando de quem? De quem? Quem foi ressuscitado? Jesus. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar. Perceba, o próprio Jesus havia revelado isso, que ele veio no primeiro plano para os judeus. Por quê? Porque esse era o plano de Deus. Ele não veio só para os judeus, mas ele veio primeiramente para os judeus, do ponto de vista cronológico. Então, aqui ele diz, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, o que Jesus veio fazer? Nos revelar as perversidades que nós contemos dentro da gente e a gente nem sabe. Irmãos, quando uma pessoa te disser que você é ruim, não contenda, porque você é pior do que essa pessoa está falando. Sabe? Essa pessoa não conhece metade da maldade que tem dentro da gente. Existe maldade dentro da gente para fazer Hitler parecer um coroinha. Então o ser humano ele é mau por natureza. Não adianta a gente maquiar isso. Não adianta a gente vir com essa história, de que não, existem pessoas que são boas, existem pessoas que são ruins. Não, todo mundo é ruim. Agora algumas pessoas escondem melhor do que outras. Algumas pessoas usam uma máscara mais bonitinha do que outras. Mas se você tirar a máscara, você vai ver o Freddy Krueger que tem lá dentro. Então, é importante que a gente entenda essa verdade a nosso respeito. E a respeito do ambiente que nós estamos inseridos. Então, nós não devemos criar falsas expectativas em relação ao homem. É isso, uma das coisas que mais esfria o coração do crente é a decepção. E por que a gente se decepciona? Porque
a gente não está levando a Bíblia em consideração. A Bíblia fala algo muito sério de Deus, irmãos. Lá em Jeremias, que é um profeta que lembra muito José, né? O profeta chorar. É o filho do Nalúcia. Jeremias 17, ele vai dizer: maldito o homem que confia em mim. Há uma maldição de você confiar no homem. Você não deve confiar. Você não deve confiar. Então quer dizer que a gente não vai confiar em ninguém? Não, a gente confia em ninguém. A gente confia em Jesus na vida da pessoa. Então, eu não confio em José, por mais que José seja gente fina, mas eu confio que Jesus é na vida de José. Então, por isso que o que ele fala, a gente dá ouvido. Então, é isso que a gente tem que nos mover. Nós confiamos em Cristo, como Cristo age poderosamente na vida das pessoas. Né? Então, diga minha irmã. Eu estava ouvindo um vídeo, né, no YouTube, e é um vídeo mais assim de reflexão, né? E aí a moça falava que quando Deus diz pra gente amar o próximo como a si mesmo, que a gente tem que se amar. Aí, eu achei certo que ela não levou para um lado de autoestima, mas colocou como os 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente só consegue se amar de maneira assim, que seja verdadeira e positiva aos olhos de Deus, quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, porque aí Cristo vai estar em nós. Não é a nossa imagem, é a imagem de Cristo. Aí eu achei positivo, né? Porque é muito difícil essa coisa de se amar. Tem que explicar bem isso, porque para ter uma confusão é muito próximo. Mas ela explicou bem à luz da Bíblia, assim. Exatamente. Aí eu achei interessante. A gente ama Deus em primeiro lugar, e aí a gente vai amar o próximo como a nós. Porque se a pessoa ama a Cristo em primeiro lugar, e ela se ama, é porque ela ama quem habita nela. Ela não ama as coisas, a si sua mesma. própria carne. Ela ama Cristo que habita nela. Que habita nela. Achei interessante isso que ela falou. Né? Irmãos, a gente vai passar agora para o capítulo 4, eu ainda tenho alguns minutinhos, eu já estou concluindo, porque na verdade esse capítulo 4, ele ainda está falando da mesma coisa. Então ele não mudou a cena é a mesma. Então olha o que diz o versículo do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo. Então assim, Pedro era tipo José, ele gostava de falar, ele gostava de introduzir temas. Eu fico brincando com o bichinho. Ele gostava de falar. O pastor Ricardo também, rapaz, essa quinta agora se empolgou. Foi o primeiro estudo telepresencial, foi quase 1h50 de estudo. Porque eu acho que não tinha o relógio, porque o relógio lá da igreja pressiona a gente, né? Lá em Aracaju não tinha relógio, aí foi à vontade. Né? Então, eu também estou assim, pastor. E ainda, estou instigando lá depois. O estudo terminou quase 10 horas assim, foi legal, foi? Eu também estou assim, viu, pastor? Sofrendo isso aí de falar muito nas pregações se a gente das está falando muito a crianças. respeito de Cristo, isso é bom. Mas se a gente estiver falando muito a respeito de outras coisas, a gente tem que repensar. Então, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. Perceba, os religiosos, eles nunca vão facilitar o nosso trabalho. A gente tem que entender que Satanás, ele tem muitas palavras que são atribuídas a ele de maneira pejorativa, mas existem palavras que são elogios a Satanás, e é o próprio Senhor que elogia. Em um determinado momento, o Senhor Jesus chega a dizer que nós temos que ser prudentes como a serpente. Quem é a serpente? O diabo. Então, você vê, o Senhor Jesus vai dizer que os servos das trevas são mais prudentes na sua própria geração do que nós que nos dizemos servos da luz. Quando o Senhor Jesus conta a sua parábola, não é que seja mais importante, mas ele mesmo diz que é uma parábola que nos ajuda a entender todas as demais, que é a parábola do semeador. Ele vai dizer que aquela semente que cai à beira do caminho, rapidamente vem as aves do céu e roubam. É Satanás. Ele vai explicar, ele vai dizer exatamente, ali é o que? É Satanás. Ele vai lá, aquela pessoa que de repente
não deu atenção devida à palavra, Satanás rouba aquela semente para que não germine no coração daquela pessoa. Então, nós vamos ver que o inimigo, ele é extremamente diligente, assim como os seus servos. Então, aquele que acha que vai fazer a obra de Deus sem resistência, ele está sendo infantil e ele está sendo desavisado. Então, é como você achar que você vai jogar futebol e que você vai chutar a bola e que o goleiro vai dizer: pode chutar, deixa que eu vou deixar entrar. Então, o goleiro está ali para fazer o quê? Para defender a bola. Ele vai fazer de tudo para evitar que a bola, mas se o pastor Ricardo chutar, ainda mais quando ele tem aquela chuteira que é salmão, não é rosa, é salmão. Salmão, Então, Casemiro, Casemiro. Quinho também, agora eu soube que Leandro jogava muito. Eu não vou nem falar de Calmon. E Calmon já é nível seleção brasileira. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa nossa, muitas vezes, infantilidade. Né? É um equívoco, muitas vezes, em virtude até da falta de conhecimento bíblico. As pessoas dizem assim: ó, se está tudo fluindo, é porque é de Deus. Meu filho, é o contrário. Se está tudo fluindo, é porque não é de Deus. Porque o caminho de Deus é tudo apertadinho. O caminho de Deus tem sempre resistência. Satanás, ele vai sempre se opor àqueles que são de Deus e à obra que Deus colocou nas nossas vidas. Então, a gente não pode agir dessa maneira, sabe? Então a gente tem que ter certeza. Começamos a pregar agora no Alto das Palmas. Meu irmão, a vida, principalmente dos pastores da igreja, piorou bastante. Por quê? Porque a gente está fazendo o que Deus mandou. Então, toda vez que você for fazer algo que Deus tem mandado você fazer, se prepare. Coloque a sua armadura e se prepare para o combate. Porque se não está vindo flechada de lá, é porque ele está escolhido. Ele está esperando um momento oportuno. Sabe lá em Mateus 4, mais precisamente em Lucas 4, diz assim que Satanás se ausentou de Jesus até momento oportuno. É a mesma coisa com a gente. Ele de repente vem assim sobre a gente consegue se defender, né? E João mesmo bota uma mão na cabeça, então João vai dar assim: meu filho, você tem que imaginar aquele videogame. Na mente dele, ele está ali, ó, um fight com o inimigo puxou a espada, ele puxou duas, né? E ele está aqui assim, ó. José é o olho. O pastor Ricardo é diferente, o pastor Ricardo é o mais espiritual de todos. Ele só abaixa a cabeça e faz assim. É uma luta espiritual que você nem imagina. Né? Mas ele está ali numa tranquilidade, né? Numa tranquilidade, mas no mundo espiritual está a bomba explodindo. Né? Então, cada um tem sua maneira de lutar. Cada pessoa tem sua maneira de lutar. Eu grito. Cada um tem sua maneira. Então, é aqui que a gente percebe. Os discípulos estão pregando e não tem facilidade para eles. Na primeira pregação aqui, o sacerdote já fica: olha, o que é isso aí? Esse negócio de pregar Jesus aqui, eles já vão ser presos. Então, a gente fica criando falsas expectativas. Não, pregar o evangelho vai ser bom, né? Que nada, meu irmão, vou pregar o evangelho. O camarada pregou, tem 4 semanas, já trocou, já botou um carro novo aí. Vou pregar também. Eu vou dar um nome. 4 semanas de pregação? Rapaz, esse negócio dá dinheiro, rapaz. O pastor Ricardo então nem se fala que está pregando há 3 anos, ele dá dinheiro para subir isso aí à vontade. Meu filho, se você acha que pastor ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é mercenário. O pastor está aqui para pregar a palavra de Deus, nem salário a gente tem. Né? O que nós temos o Senhor nos mantendo pela sua graça. Então, os apóstolos, eles nos mostram isso desde o começo. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo. Quem era o capitão do templo? Era o chefe da guarda. Quem dominava, eu já falei isso em um momento, vou só explicar, para a gente contextualizar melhor. Naquela época, os romanos é que dominavam Israel. Mas os romanos, eles tinham esse hábito de ter, até certo ponto, um relacionamento de cordialidade com os povos dominados. Então eles permitiam que aqueles povos adorassem os seus deuses, ele permitia, no caso lá de Israel, que o sinédrio tivesse autonomia
ele permitia, inclusive, que o Sinédrio tivesse uma guarda, porque a guarda do Sinédrio era justamente para resolver esses problemas locais. É como hoje em dia, por exemplo, a gente tem a polícia militar, mas de alguns anos para cá foi feita a guarda municipal, né? Então, esse capitão aqui, ele funcionava justamente nessa questão de assuntos, principalmente de assuntos religiosos. Então, ele vai lá, o capitão do templo e os saduceus. Então, 3 grupos: sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus. Eles já tinham matado Jesus. Eles acharam que quando eles mataram Jesus, eles solucionaram o problema. Os discípulos ficaram amedrontados e calados por cerca de 50 dias. Somente depois de Pentecostes, que é justamente 50 dias depois da Páscoa, que houve a primeira pregação da igreja, que foi lá no dia de Pentecostes. Então, os líderes religiosos, eles estavam meio assim sem entender o que estava acontecendo até aquele momento, porque durante 50 dias eles ficaram calados, mas agora eles estão pregando ousadamente acerca de Jesus. 3.000 já haviam se convertido, e agora a gente vai ver aqui que o número vai crescer para 5.000. É importante que você entenda que no contexto aqui só eram contados homens, né? O modo, né, de se contar as pessoas era pelos homens, porque era como se fosse o chefe da família, né? Então, quando você fala aqui quase 5.000, está falando só de homens. Então, aí você fala, muitas vezes a esposa, os filhos, aí já vai para um número bem maior, né? Então, perceba como esse movimento está crescendo rapidamente. E a gente vai ver aqui como os próprios líderes religiosos, eles não sabem como agir. Porque está acontecendo algo que o próprio Jesus havia dito, que aqueles que creem em mim fariam obras ainda maiores do que a que eu fiz. E quando você estuda essa frase no original, você tem uma compreensão exata do que Jesus está falando. Jesus está falando não do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo. Jesus não está dizendo que os seus discípulos fariam obras mais milagrosas, mas está dizendo que eles alcançariam mais pessoas. Então a gente percebe que isso está se cumprindo. Como o Evangelho está se espalhando rapidamente e vai se espalhar cada vez mais. Quanto mais os religiosos perseguem, mais ele cresce. A ponto de um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, dizer que o sangue dos mártires era o elemento que Deus usava para fazer com que a igreja crescesse. Então aqui a gente vai ver essa realidade. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e é isso que eles ficam escandalizados. Ele diz que a ressurreição entre os mortos só vem por meio de Jesus. Paulo vai falar de maneira muito clara, ele vai dizer que Jesus é o primogênito da ressurreição. Então, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele em glória, como está escrito em 1 Coríntios 15. E ele diz mais, eu já vou concluir aqui, vou concluir no versículo 4, irmãos. E os prenderam, perceba, pregou, foi preso. Mas, gente, não teve promoção, não teve aplauso, não teve uma placa da Assembleia Legislativa dizendo dos serviços prestados à sociedade pelo pastor fulano de tal. Não, meu filho, teve prisão. Você prega a verdade, a consequência natural é qual? Oposição e perseguição. Mas não é só oposição e perseguição. É oposição e perseguição por parte da maioria, principalmente por parte dos poderosos, mas vidas serão salvas. Porque você, pelo Espírito Santo, ousadamente pregou aquilo que salva, que é a verdade. Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando um homem de Deus ousadamente prega a palavra de Deus, por mais que ele seja perseguido, oprimido, maltratado, vidas serão salvas, vidas serão alcançadas. Esse é o propósito. Por que Deus não nos levou ainda para o céu? Porque Ele quer nos usar. Ele não quer que a gente trabalhe para merecer o céu, porque a salvação não é por obras. É como a irmã disse aqui, né? Se nós fomos eleitos, se nós fomos chamados, nós já estamos salvos. Mas por que Ele está deixando a gente aqui ainda? Por que Ele não levou a gente ainda para o céu? Porque Ele quer usar você. Amém? Isso, mas eu não presto. É isso, mas Ele quer usar você porque a glória dele é maior quando Ele usa quem não presta. É como, por exemplo,
time dele de futebol, ele tem que ser muito bom. Porque eu sou um perna de pau. Então, por exemplo, uma pessoa, quando a gente jogava lá na quadra, perto da igreja, né? O time tinha 5 pessoas. Quando você escolhe, o time automaticamente passa até 4 só. Eu não conto, né? Então, quando Jesus ganha a partida com vasos emprestados como nós, a glória dele é maior ainda. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Deus escolhe os que não são. As coisas desprezíveis do mundo. Quem é você e eu? Nós somos as coisas desprezíveis do mundo. Nós somos os Zé Ninguéms. Olha que maravilha. E ontem eu até falei sobre isso. A Bíblia é apaixonante, né? E eu estava lá ensinando em Mussurunga, e a gente falou um pouco sobre a vida de Elias. E Elias era um Zé Ninguém. E quando você olha para a vida de Elias, a gente fala da importância da genealogia, né? Para que a pessoa tenha algum tipo de valor. Então, mas Elias não tinha isso. Só diz lá que Elias era da região de Tisbé. O que está dizendo? Elias, o Zé Ninguém. Aí você vai estudar a vida de Elias e, rapaz, como Deus usou esse Elias? Pois é, porque Deus é expert em usar Zé Ninguém. Agora, se você é alguém, aí provavelmente Deus não vai te usar. Mas se você é um Zé Ninguém, você tem uma grande possibilidade de ser. Nunca é preparado para fazer, né? Exatamente. Ele prepara a gente. Exatamente, a cada dia o Espírito Santo nos dá graça para cada dia, isso mesmo. Então, os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois que já era tarde. Você lembram que eles foram, quando é que esse coxo foi curado? Foi na última oração do dia. Qual é o horário da última oração do dia? A hora nona. Que horas é a hora nona? 6 mais 9 dá quanto? 6 mais 9 dá quanto? 15 horas da tarde. Aí você vai dizer, não, mas 3 horas da tarde? Cedo. Não, 6 horas da tarde acabou o dia do judeu. O judeu, né? Para a gente não, aqui a gente está mais de 6 horas da tarde e o dia ainda está acontecendo. Mas a gente está falando do contexto. Então, por isso que estão dizendo assim, né? Era tarde, então depois de 6 horas não fazia mais nada. Por isso que um dos motivos do julgamento de Jesus ser um julgamento ilegal é até a hora. Aquela hora que eles julgaram Jesus, não podia julgar mais ninguém. Só pode julgar quem diga No horário. isso, exatamente. Tem que respeitar as normas. Então, por conta desse horário, no contexto judaico, eles são levados ao cárcere para que no outro dia eles fossem apresentar às autoridades religiosas que iam julgar ele. Diga. Mas naquele tempo, naquela época, não tinha relógio. Como é que ele sabia o que era? Tinha, o homem sempre mediu, né? A hora pelo sol e pela lua, né? Assim. Se é bom só terminar o dia, né? Isso. Não, mas sempre teve aquele relógio, né? Tanto que tem, desde a época daquele rei Ezequias, né? Que Deus fez o tempo voltar, né? Tem um relógio que conta a hora, né? Até porque, né, José, desde aquela época já tinha ajudado o pessoal, né? Vamos lá. Eu vou concluir aqui, irmãos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram. Isso que é a maravilha. Então, sabe por que é tão legal a gente sofrer? Porque a gente não está sofrendo. Quando a gente sofre por fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é feita e vidas são salvas. E vai ter galardão, né? Não, na verdade o galardão é uma consequência natural da justificação em Cristo. Sim. A gente não faz obras para poder vai receber alguma coisa lá na frente. Muito postal, tiver no céu. Não, mas é isso, mas a gente não faz obras por causa disso não. A gente faz obras pelo prazer de fazer. Prazer de fazer, mas eu estou dizendo. Que como Pedro, João, Paulo. Vai ter galardão igual o nosso. Igual o nosso, pra você ter ideia. Eu preguei aqui, mais de uma hora. Quem botou água para dentro vai ter galardão igual. Olha que injustiça. Não é mais. É a vontade de Deus. Então, essa ideia de não, fulano vai ter uma casa melhor. Casa do pastor Ricardo vai ser um triplex. A minha casa vai ser um quarto e sala. Não existe isso no céu. Não existe isso no céu. Então não existe isso no céu. O que existe é o quê? É o prazer de fazer a vontade de Deus. Isso é algo tão prazeroso que Paulo ficava dividido. Olha que coisa. Paulo dizia: eu já fui no terceiro céu e eu sei que o que me espera é maravilhoso. Mas ficar aqui na terra e ver Cristo nos usando e alcançando vidas é também maravilhoso. Ele dizia que estava dividido. Então, quando a gente entende o privilégio de ser usado por Cristo, é
por isso que tantas pessoas estão deprimidas hoje, porque elas estão vivendo vidas inúteis. Sabe? Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que estão sofrendo bastante, mas elas estão sofrendo justamente porque elas não perceberam ainda qual é o motivo da sua existência aqui na Terra. Quando a gente percebe isso, o propósito da nossa existência, o problema já está meio solucionado, porque agora a gente vai ter que andar nessa direção. Mas a gente precisa entender que a nossa vida só vai ter significado se nós formos instrumentos na mão do nosso Salvador. Se a gente está aqui só para comer, beber e usar, exatamente, né? Então isso não tem significado. Nosso propósito é esse, é fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Muitos, porém, os que ouviram, perceba, eles ouviram, eles estavam afastados, mas eles ouviram. Eles ouviram o que Pedro falava. Muitas pessoas vão ouvir o que a gente fala, talvez a gente nunca conheça essa pessoa. Ela vai ser salva. Né? Por que eu esforço muitas vezes para poder gravar e colocar na internet? Porque tem pessoas que talvez a gente nunca tenha um contato físico, e essas pessoas vão ouvir, como por exemplo, o pastor José Mabessa. Eu nunca tive um contato físico com ele, né? Nem o pastor Ricardo, mas ele nos abençoa tremendamente, né? Muito. Os vídeos dele são extremamente edificantes para a nossa vida. Né? No meu caso especial, né? Foi algo assim, divisor de águas. Foram um dos principais instrumentos que Deus usou para me tirar da mentira e me trazer para a sua verdadeira verdade. E eu nunca o conheci pessoalmente. Não, ele é do Rio de Janeiro. Né? Ele é colega de Marcelo, eles são muito amigos. Inclusive Marcelo está indo para lá agora. José vai também. José já se jogou, não foi, meu filho? José já disse, Marcelo, quando você for, todo mundo, manda. Esse foi na turma da viagem. Eu vou na mala. Então, perceba que a sombra de Pedro curado. Olha que coisa maravilhosa. Então, nosso objetivo é que vidas sejam salvas. É isso que Paulo fala. Eu quero concluir aqui. Fazer de tudo para com todos, para ser possível salvar alguns. A gente começou o estudo falando da realidade terrível do inferno, de pessoas que estão morrendo, que estão indo para o inferno, né? E pessoas que muitas vezes estiveram conosco na igreja e agora estão desviadas. Se elas não se voltarem para Cristo, elas vão morrer e vão para onde? Infelizmente, sabe? Às vezes a gente encontra com algumas pessoas, a pessoa diz assim, eu estou afastado de Cristo, né? A pessoa fala como se tivesse assim, eu estou com uma dorzinha de dente, quando o nosso perigo vai passar. Mas você está afastado de Cristo, vai morrer para o inferno. Não tem esse meio termo. Ah não, mas eu já ouvi o Evangelho, eu conheço. Se você conhece e não está obedecendo, o seu pecado é maior ainda. Então, às vezes a gente vai conversar com determinadas pessoas, dá um desespero. Porque a pessoa não está entendendo o perigo que ela está correndo. Sabe? A pessoa está achando que o inferno é uma dorzinha de dente. Não, sabe? Pô, eu não fui hoje não, porque você não foi, você não está se esforçando para andar com Cristo. Então, meu filho, tome cuidado, porque o que te espera depois. E tem outros que não acreditam em inferno, que não existe. Pronto, essas pessoas vão ter que descobrir da pior forma, né? Que é na prática. Mas a gente ama essas pessoas. E a gente vai continuar orando por essas pessoas e, acima de tudo, a gente vai continuar dando um bom testemunho. Nada adianta, irmão, se a gente pregar a verdade, se a gente não pregar um bom testemunho. Né? Cristão não briga, cristão não contende, cristão não discute política, cristão não faz o que Cristo não faria. Então, nossa obrigação não é só abrir a boca e dizer o teu verdadeiro evangelho, eu conheço a verdade, se você está vivendo ela. Porque se você não estiver vivendo ela, você pode até dizer, Judas conheceu a verdade. O importante é praticar. Tão importante quanto conhecer é praticar. São duas coisas importantes que devem estar sempre juntas. Porque aquele que diz que pratica, mas não conhece, não pratica, porque nem conhece. Então, a gente tem que tomar cuidado também com algumas definições que são equivocadas. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Que vidas sejam salvas e que o Senhor nos use para que vidas sejam salvas, não para a nossa glória, mas para a glória dele, porque nós não devemos imaginar um segundo sequer que a nossa vida vai ter algum significado sem Cristo. Aquele que não descobriu a alegria em Cristo, ele nunca vai ter alegria em nada dessa terra. Você pode ganhar, irmãos, um jatinho,
todos os dias. Você pode comer nos melhores restaurantes. Você pode, sabe, se casar com a mulher dos seus sonhos. Você nunca vai ser feliz. Felicidade é algo exclusivo para aqueles que têm Deus como Senhor. É algo exclusivo. Então, aqueles que não estão em Cristo jamais descobrirão o significado da verdadeira felicidade. Percebe, irmãos, que existe uma frase, né? Essa frase, ela vem, inclusive, se não me engano, do grego, que é a palavra pseudo. Você já deve ter ouvido, né? Então, existe a pseudo-felicidade. É aquilo que parece felicidade, mas não é felicidade. O diabo, ele é expert em gerar essas sensações. Então, muitas pessoas pensam que são felizes, mas eles nunca são felizes. É a mesma coisa. Tem gente que diz assim, eu conheço, como foi aquilo que o Roberta fez pra gente? Não, acho que ele disse, até a gente foi lá aqui. Você pensa que conhece escondidinho de camarão, até comeu de irmã Cláudia Roberta Paz, né? Você pensa que conhece, né? Você pensa, José já se encaminhou. Você pensa, rapaz, eu acho que eu conheço o escondidinho de camarão, aí você conhece a coisa policial. Eu achava que conhecia, né? Então, é como tem gente que diz assim, eu gosto muito de cappuccino. Você nem conhece cappuccino. Você só vai conhecer cappuccino se você for lá terça ou sexta-feira e provar o cappuccino de quinto. Aí você pode dizer, para, não existe. Então você pensa que conhece, você pega aquele cappuccino lá, 3 corações, aquele negócio de esfriar, sem gosto, né? Você toma aquilo, rapaz, que coisa gostosa. Aí quando você vai lá, toma o tiquinho, que tem tudo uma metragem, né? Ele sabe a medida certa de misturar os elementos. Aí você toma aquele negócio, rapaz, eu nunca tinha provado um negócio assim. E isso, então, muitas pessoas, elas acham que são felizes no seu mundinho, mas elas nunca descobriram o significado da verdadeira felicidade. Então, é por isso que nós, como cristãos, nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio de fato, usufruirmos da verdadeira alegria, que é a alegria que vem do Senhor. É uma alegria transcircunstancial, está acima das circunstâncias. A alegria do mundo é uma alegria circunstancial. Então, por exemplo, a pessoa do mundo, ela fica feliz quando nasce um filho, né? Mas ela fica triste quando o filho morre. Mas se você é cristão, você fica feliz o tempo todo. Por quê? Porque a sua felicidade é Cristo. Cristo. Quando você descobre esse tesouro que é Cristo, aí sim você aprendeu e você vai usufruir da verdadeira alegria. É isso que Pedro está mostrando. Eles vão sofrer aqui. Você pensa que eles vão reclamar de sofrer? Eles vão sair parecendo que ganharam a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai mostrar, né? Quando eles tomaram um açoite, eles saíram parecendo que tinham ganhado a Copa do Mundo. E cara, mas está comemorando por quê? Porque aquela cicatriz está aí, não. Meu irmão surra agora para pregar o Evangelho. Né? José, quando tomar as pedradas lá na Síria, ele vai ligar para a gente com o olho roxo assim, mas uma alegria, né? Sabe, pastor, eu preguei, 100 pessoas se converteram, mas depois me pegaram na correria, né? Eu consegui correr, mas umas 2 pedradas pegaram, né? Eu usei estratégia de Chiquinho, né? Na corrida, e aí eu consegui correr, mas umas 2 pedradas pegaram. Aí vai mostrar pela, como é que se diz, essa conversa que a gente faz, né? Videoconferência, né? Aí ele vai mostrar o celular, cara, pegou aqui, né? Então, Aí já perdeu pra lá. não perdeu não, você vai mostrar para a alegria, né? Alegria, não vai dizer que você merece alguma coisa, mas para a glória de Deus. Meu filho, né? Então, vamos orar? A conversa está boa, mas o horário já deu, né? Vamos orar. Deus é bom, Deus é muito bom. E a sua vida, ela é e será melhor a cada dia que você conhecer mais de Cristo. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua graça, Senhor, que visitou pecadores miseráveis como nós, nos regenerou e nos deu uma viva esperança. Cristo Jesus, o Senhor da glória, nosso Salvador. Ó Pai, muito obrigado por ter aberto os nossos olhos, Senhor, quando nós éramos cegos, por ter nos dado coração de carne, quando tínhamos coração de pedra, Senhor. Mas nós clamamos, Senhor,
mais ainda pela tua ajuda, porque sentimos no nosso interior uma guerra, Senhor, da carne e do espírito. Precisamos do teu socorro, Senhor, a cada instante. Temos aprendido, Senhor Jesus, como são verdadeiras as tuas palavras, que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso nos ajuda a viver uma vida que te agrade, porque se vivemos uma vida que te agrade, nós viveremos uma vida agradável para nós também. Abençoa, meu Deus, todos os meus irmãos que aqui estão comigo, Senhor, uma verdadeira bênção espiritual, que é a salvação e tudo aquilo que ela acompanha. Nos ajuda, meu Deus, a de fato descobrirmos o privilégio da adoção, como nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Que privilégio, Senhor, inimaginável, de sermos teus filhos, Senhor. Nós não merecemos sequer ser chamados de servos, mas o Senhor nos chama de filho e nos motiva a te chamar de Pai, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a redescobrir cada vez mais a alegria e o privilégio que o Senhor tem nos concedido em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajuda, meu Deus, a conhecermos a alegria da justificação, a entender que agora nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Eu oro, meu Deus, por aqueles que têm sido atacados por sentimento de culpa, que possam se encontrar, Senhor Jesus, com a tua cruz e se sentirem perdoados pelo teu sacrifício perfeito, Senhor, nessa noite. Nos ajuda, meu Deus, a entendermos a glorificação. Ó Deus, nos ajuda a entender que a nossa vida está nos levando a um futuro, Senhor, inevitável. Aqueles que andarem com Cristo aqui na terra estarão com Ele em alegria perpétua no céu, mas aqueles que rejeitarem a Cristo aqui na terra também serão rejeitados na porta do céu e lançados em lugar de tormento, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a termos as tuas verdades cada vez mais claras na nossa mente, Senhor, de maneira que possamos obedecê-las fielmente. Ó Deus, eu oro por cada irmão aqui nessa noite, que o Senhor esteja conosco, Senhor, ao findar dessa reunião. Continua conosco, Senhor, que nós possamos continuar andando ao teu lado, Senhor Jesus. Que no retorno aos nossos lares, Senhor, nós continuemos contigo. Que esse estudo nunca termine, Senhor, mas que nós estejamos em um contínuo nos reunir contigo, Senhor. Que onde quer que estejamos, o Senhor também esteja ao nosso lado, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a dormirmos contigo nessa noite, Senhor, na certeza que nós não sabemos do nosso amanhã, mas o Senhor sabe, e isso nos dá paz, Senhor. Nos ajuda a entender essa verdade, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A entender, Senhor Jesus, que o Pai que entregou a vida do seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente contigo, Cristo, todas as coisas. Ó Pai, nos ajuda a descansarmos nas tuas promessas, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que toda dúvida, ó Deus, todo desespero, Senhor, todo medo, todo trauma, amém, que seja vencido nessa noite pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Nos despede, Senhor, debaixo da tua paz, que sejamos sempre mantidos nela, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde.